Amém, bom dia. Nós estamos iniciando nossa escola dominical, nosso culto, devocional online, através dessa live. E para começar essa manhã de chuva, glória a Deus, porque assim como a chuva que cai lá fora rega a terra, rega as sementes, as plantas, liberando vida, assim também a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã, libera sobre nós mais uma chance, mais uma oportunidade de vivermos esse dia que se chama hoje. E eu quero meditar com os irmãos em um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 91. É um salmo que muitas pessoas o têm como um amuleto. Alguns deixam a Bíblia aberta neste salmo, neste texto, não entendendo que o que modifica a nossa vida não é um texto exposto, aberto em um local da nossa casa, mas sim é a palavra vivida e praticada todos os dias em nós, na nossa família, no seio familiar e também em todo o local onde estivermos inseridos, porque nós somos a igreja de Cristo. E essa palavra, ela é um consolo, ela é uma certeza, e que nessa manhã essa palavra vem de encontro ao seu coração, para que traga renovo, para que te firme, para que te estabeleça em Cristo. Nós precisamos estar enraizados no Evangelho, amém? Firmados. E nos diz assim, este texto, essa palavra, no Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, ou seja, há descanso, porque habitamos em um local seguro. E aquele que assim habita, mora, descansa, se refugia nesta sombra do Altíssimo, ele pode dizer assim, versículo de número 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, olha a certeza, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Glória a Deus. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Ai, que tremendo. Ele me amou, Ele nos ama. Também eu o livrarei, poloei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei
a minha salvação. Amém? Essa é a nossa certeza. Nós estamos aqui hoje porque cremos na esperança da glória. Cremos que temos um Deus que cuida de nós, e habitando nele há descanso, há paz. Eu sei que a ansiedade é algo que vem à tona, que vem dentro de nós como um mecanismo de defesa, como um instinto natural. Mas nós, apesar de tudo em nós, de ser algo tão fisiológico, tão inato em nós, a ansiedade, ainda assim, a nossa alma, ela pode desfrutar de uma paz que Jesus diz que é uma paz que excede a todo entendimento, que é uma paz que excede a compreensão humana e a lógica. Nós estamos aqui, não está aqui conosco 2 presbíteros, mas tomando os devidos cuidados, claro. Os cultos foram cancelados, mas aí na sua casa você pode erguer suas mãos, você pode cultuar, você pode adorar, você pode reconhecer que depende dele. Ai, como é bom isso! Como é bom reconhecer que a gente depende dele, que é ele quem cuida de nós, entendendo que ele está no trono, que ele não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Ele está no trono, ele é soberano, ele cuida de nós. E nós estamos assim, com a nossa alma descansando nele, moramos nele, estamos nele e ele em nós. Essa é a nossa certeza. Por isso podemos dizer como salmista: direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, ele é a minha porção, ele é a minha herança. Por isso eu quero convidar você a ir na sua casa, ou o momento que você estiver ouvindo essa live, ainda que não esteja ao vivo, que seja uma gravação, você tem liberdade de erguer suas mãos, porque a pandemia não impede você de erguer suas mãos e reconhecer que ele é Deus, que ele é soberano. Não impede você de se refugiar nele, de tranquilizar a sua alma. Descansa a sua alma, se refugie nele nesse dia, porque ele nos deu esse dia. Estamos vivos para reconhecer que mais uma vez a misericórdia se renovou, nos dando uma nova oportunidade de estarmos de pé para glorificar, para nos alegrar, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo,
tempo de profetizar, é tempo de liberar palavras de vida, palavras que edificam, palavras que fortalecem. Amém? Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Deus tem pra você mananciais de águas vivas. Aleluia. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Amém. Queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, e pedir para que você, mesmo estando à vontade, mas para que você venha neste momento se concentrar na presença do Senhor Jesus, que você venha refletir na palavra, na mensagem que será ministrada. Nós estamos reaprendendo algumas coisas diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando nesses dias. E é claro que Deus sempre tem uma saída para todos nós. Deus, Ele está cuidando de você, Deus está cuidando de nós, está cuidando dessa nação, e nós sabemos que Deus permanece no controle de todas as coisas, e agindo Deus, ninguém pode impedir. A verdade é que nós estamos diante desta pandemia, mas uma outra situação também tem se instaurado nas mentes e nos corações, que é exatamente o medo, que é o pânico. Na verdade, o medo e o pânico
se torna piores do que exatamente esta pandemia, porque as pessoas com medo, elas baixam a sua imunidade e assim ficam mais suscetíveis a receber, né, qualquer vírus, a se contaminar. E, na verdade, nós temos aqui a palavra de Deus que nos dá ânimo, que nos traz refrigério, que sempre tem uma resposta para qualquer situação. E diante disso não será diferente. Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem algo novo para a sua casa, Deus está derramando sobre você um novo tempo, Deus está cuidando de você. Por isso, saiba de uma coisa: mal nenhum chegará até a tua tenda, praga nenhuma alcançará a sua vida e a sua parentela, porque o Senhor tem cuidado, tem velado com a sua igreja. E eu quero aqui externar também os nossos agradecimentos para todos que estão aí nos acompanhando. De repente você não faz parte aqui dessa família renovada, mas você foi convidado por alguém. Que você seja bem-vindo nesta hora e que o meu desejo é que o Senhor fale ao seu coração. Um outro aviso importante é que à noite, às 19h30, nós estaremos aqui também cultuando ao Senhor. E você aí do outro lado, né, na sua casa, neste conforto, nós estamos, como eu disse, readaptando e nós estamos aprendendo juntos como continuar servindo ao Senhor, mesmo estando distantes uns dos outros. Na verdade, o que nos liga é este amor, é esta ternura, é a presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro aviso importante é que siga as orientações das autoridades. Quando elas estão dizendo para ficar em casa, é porque é o melhor para todos nós. Só saia se tiver realmente uma extrema necessidade. Caso contrário, fique dentro de casa. É um momento que vai passar. Está sendo difícil, mas este momento vai passar. Então, obedeça às recomendações e que você vai conseguir romper com tudo isso em nome de Jesus Cristo. Eu quero refletir aqui com todos vocês uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração nessa madrugada. Estava meditando e o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu tenho certeza que é uma palavra direcionada para você, para a sua casa. E a minha expectativa é que realmente Deus abençoe a sua vida, Deus inunda a sua casa com a presença gloriosa do Espírito Santo. 1 Crônicas, capítulo de número 13, no versículo 1, nos diz assim: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamat, para trazerem de Criate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Criate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus numa carroça nova, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas.
Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Preste bem atenção nessa pergunta: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra dele venha a ser aplicada no seu coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, este texto nos faz refletir em algumas realidades, e eu quero aqui fazer uma reflexão com todos vocês, baseado neste texto, na importância deste texto, nessa situação pela qual nós lemos aqui que Davi enfrentou. Davi, ele acabara de ser ungido rei em Hebrom, e Davi chamou o profeta para poder perguntar sobre a arca. A arca já não estava mais em Israel. A arca havia sido levada pelos filisteus por desobediência do povo israelita. Deus assim o permitiu. E quando Davi assume aí o reinado, ele tem esta preocupação de trazer a arca para a cidade de Davi, para Israel. Porque a arca, na verdade, simbolizava a presença de Deus. E como a arca, com a presença de Deus, Israel foi em todas as batalhas vitoriosos, imbatíveis, porque a presença de Deus faz toda a diferença. Porém, esta boa intenção de Davi, porém esta ideia de Davi de trazer a arca, de trazer a presença de Deus para Israel, Davi, nesta ânsia, cometeu alguns erros. Davi, ele deixou de consultar a Deus, como nós lemos aqui. Ele consultou os chefes de 1000, os chefes de 100, achando que fazendo assim também seria a vontade de Deus. E aí, ao consultar estes homens, claro que todo Israel gostou da ideia. Israel esperava por isso, Israel ansiava por isso. Era algo que estava indo de encontro com o desejo de Israel. Ao consultar estes homens, estes chefes, Davi saiu e foi buscar a arca do Senhor, que estava na casa de Abinadab. Só que Davi colocou essa arca em uma carroça e colocou homens para trazerem esta arca, um animal, bois, puxando essa arca. E a verdade é que chegou a um determinado local, a carroça começou a balançar, agarrou-se, e essa arca balançou. E ao perceber que a arca iria cair, Uzá estendeu as suas mãos para poder proteger, para impedir a queda. E aí Deus imediatamente fulminou Uzá naquele momento. Isso trouxe uma preocupação muito grande para Davi, porque Davi agora estava se perguntando: como eu vou trazer a arca de Deus? Como eu posso trazer a arca de Deus para Israel? Diante disso, Davi, como nós lemos aqui, deixou a arca na casa de Obed-edom. E o texto nos diz que por 3 meses a casa de Obed-edom Deus havia prosperado em tudo a casa de Obed-edom. Eu quero destacar aqui algumas coisas, como eu disse, algumas realidades. Primeira delas, Davi não consultou ao Senhor Jesus. Davi preferiu consultar outras pessoas. Provérbios capítulo de número 13, no versículo 13,
diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Irmãos, não há dúvidas no meu coração que nós estamos enfrentando uma situação a qual Deus permitiu que todos nós passemos por ela, ou passássemos por ela. A verdade é que nós estamos vivendo diante de um evangelho onde muitas pessoas já não estão dando a devida importância para a presença do Senhor. Muitas pessoas estão levando a vida cristã de qualquer maneira. Quantas pessoas que já não reconhecem mais a seriedade que é servir a Deus. Olha só que realidade muito comum. Davi, em vez de consultar a Deus, ficou primeiramente consultando aos homens. E não sendo o bastante, Davi também, ele, ao colocar a arca sobre esta carroça, na verdade ele estava imitando aquilo que os filisteus fizeram. Porque quando os filisteus levaram a arca de Israel, também foi em cima de uma carroça. Vê se isso não traz para nós um ensinamento valioso. Porque as pessoas estão levando as coisas do Senhor de qualquer maneira. As pessoas não estão dando o devido respeito, o devido valor. E nós entendemos que Deus está permitindo toda essa situação para que a gente possa refletir, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e começar a nos perguntar se Deus está agradando da nossa postura. Olha, aqui Davi era um líder, e o erro que Davi cometeu, isso causou morte nas pessoas, isso causou morte em Uzá. Também existem muitos líderes que estão assim, por não consultar ao Senhor, por não seguir aquilo que o Senhor já havia determinado, tem levado muitos a morrerem espiritualmente. Nós precisamos, irmãos, de refletir nisso e prestarmos atenção, porque não dá mais para poder ficarmos do mesmo jeito. Essa situação aqui foi uma situação muito difícil, a qual trouxe um temor muito grande para Davi. Olha, nós estamos assim diante também deste quadro, porque Deus já havia, determinado como seria a condução da arca. Em Êxodo, capítulo número 25, Deus ordena a Moisés, Deus explica para Moisés, para que o mesmo trouxesse essa explicação para o povo acerca da arca, acerca de como seria feita, de como seria conduzida. Mas Davi não se preocupou em olhar, em saber como era a vontade de Deus, mas primeiramente preocupou com a vontade dos homens, com a vontade das pessoas. E nós estamos também passando por isso. Nós estamos tendo esse choque de realidade porque as pessoas deixaram de consultar o Senhor, saber qual que é a sua vontade para nós, para a igreja. As pessoas estão vivendo em muitos lugares preocupadas em agradar as outras pessoas, esquecendo que o principal é agradar ao Senhor Jesus. Sem contar que muitos estão pegando ensinamentos lá de fora. Assim como Davi imitou os filisteus colocando uma arca na carroça, há uma preocupação muito grande, porque nós estamos também vivenciando tempos onde as pessoas estão imitando o mundo lá fora e trazendo as coisas de fora para dentro da igreja, como se Deus agradasse disso, como se sendo uma das alternativas para poder ter o povo ali. Nós estamos vivendo em um tempo onde há muito entretenimento e pouco relacionamento genuíno com Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão caminhando em um evangelho de facilidade, porque levar essa arca na carroça simboliza para nós um evangelho de facilidades, porque a ordem de Deus era para que os levitas levassem, conduzissem a arca nos ombros. Mas as pessoas estão querendo e vivendo um evangelho de qualquer maneira, um evangelho com muitas facilidades. E nós estamos tendo a grande oportunidade de repensarmos em tudo o que nós estamos fazendo, de refletirmos acerca da vontade do Senhor Jesus e não cometermos os mesmos erros.
não cometermos os mesmos erros, porque a vontade do Senhor para nós, irmãos, é que nós busquemos a Ele em espírito e em verdade, e que vivamos aqui como igreja, como sendo realmente um referencial de Deus aqui na terra. É interessante porque nós olhamos para esse texto, no capítulo 15, por exemplo, no versículo 2, nos diz assim: então disse, somente os levitas podem carregar a arca da aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la, para servi-lo para sempre. Olha como que já estava embutido no consciente do povo que era para os levitas conduzirem, não qualquer uma pessoa. Irmãos, nós precisamos de acordar, precisamos de despertar, porque Deus está sacudindo a igreja para que essa igreja entenda que é tempo de reconciliar com Ele, é tempo de buscarmos a Ele verdadeiramente, deixarmos os modismos de lado, deixarmos os costumes mundanos. É tempo de nós voltarmos para a seriedade da palavra, para sabermos qual que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Uma outra realidade que nós aprendemos aqui com este texto, que eu também vejo como graça, como misericórdia da parte do Senhor para mim e para você, é que diante dessa situação, Davi ficou impossibilitado de levar a arca para Israel. No entanto, Davi colocou a arca na casa de Obed-edom. Olha que coisa interessante. Vê se não se assemelha muito com aquilo que nós estamos vivenciando. Nós estamos aqui ministrando este culto online, sem ter as pessoas aqui presentes, impossibilitadas de estarem aqui juntas, de dar um aperto de mão, um abraço. Mas por outro lado, olhando para este texto, olha que coisa maravilhosa. Deus está te dando uma oportunidade de você invocar a presença dele dentro do seu lar, dentro da sua casa. Deus está dando para você, querido, uma oportunidade de você cultuar a Deus dentro do seu lar, fazer do seu lar ali um altar de adoração ao Senhor Jesus. Aqui por 3 meses, a casa de Obed-edom, Deus prosperou tudo. Houve prosperidade em todos os lados, em todos os sentidos. Por quê, irmãos? Porque a presença de Deus estava dentro do lar, dentro da casa de Obed-edom. Agora você tem essa oportunidade de, dentro da sua casa, invocar a presença de Deus. Saiba de uma coisa, querido: se a presença de Deus entrar dentro do seu lar, dentro da sua casa, você começará a vivenciar tempos de milagres. Você vai começar a ver promessas sendo cumpridas na sua vida. Você vai ter testemunho novo para contar em nome de Jesus. Se você invocar a presença do Senhor dentro da sua casa, saiba de uma coisa: o coração do filho vai se converter ao pai, do pai ao filho. Vai haver prosperidade, vai haver paz, vai haver harmonia, vai haver milagres dentro da sua casa em nome de Jesus. Deus está nos dando essa oportunidade, por isso não perca tempo. Por isso não perca tempo. Pare de ficar em entretenimentos. Comece agora a sair com ganho diante dessa situação. Nós iremos passar por isso. Agora, como você vai chegar do lado de lá? Muitos vão chegar do lado de lá mais vazios, mais ocos, porque vão estar investindo o seu tempo em coisas fúteis, vão estar passando o seu tempo em frente de um celular, em frente da televisão, vendo séries, Netflix. Agora, existe uma oportunidade para você sair do lado de lá ganhando, muito mais forte, fortalecido pelo poder do Senhor Jesus. É se enchendo dele, é buscando a presença dele, é fazendo culto doméstico, é orando ao Senhor, é jejuando ao Senhor, é lendo a palavra. Deus vai manifestar na sua casa e você começará a experimentar milagres da parte do Senhor, aquelas promessas que o Senhor tem feito para você há muito tempo e você já tem até desistido delas porque o tempo tem passado. É tempo de você começar a experimentar essas promessas sobre a sua vida, o cumprimento dessas promessas sobre a sua casa, porque Deus, Ele é fiel. Entenda isso, Deus é fiel. Começa a remir o seu tempo, começa a ter ganhos, a ter lucros
diante dessa situação e não tenha perdas. Não tenha perdas. Deus está nos concedendo graça e misericórdia, um novo tempo sobre nós. Olha, um novo tempo sobre as nossas vidas. Irmãos, entenda, há muitas pessoas que dizem assim: a igreja está desse jeito, a igreja está ruim. Ei, entenda algo, a igreja é a extensão da sua casa. Para Deus começar a melhorar a igreja, primeiro Ele tem que começar a melhorar a sua casa. É a sua casa que precisa de ser restaurada, porque a igreja é a extensão da sua casa. É por isso que Deus está nos permitindo, dentro dos nossos lares, começarmos um avivamento, um renovo, para que quando nós pudermos sair do lado de fora, verdadeiramente iremos exalar o bom perfume de Cristo. Amém. Entenda isso. Não se desespere. Entenda que Deus tem um caminho em meio às tempestades. Deus não perdeu o controle de nada. Uma outra realidade aqui, irmãos, a qual eu aprendo. Olha só. Depois que Davi enfrentou essa situação difícil, depois que Davi perdeu Uzá, aí sim Davi reconheceu que estava errado, que não era assim, que não podia ser irreverente com a presença do Senhor, porque o texto diz exatamente isso: Davi foi irreverente com o Senhor. E aí é interessante que depois de toda essa situação, nós percebemos aqui Davi fazendo diferente. Davi agora já não tinha a mesma visão. Davi agora consultou ao Senhor Jesus. Ele consultou a Deus e Deus mostrou para ele como deveria ser feito, como Deus recebe a adoração, como Deus requer que nós o adoremos. Davi buscou ao Senhor e Deus mostrou para ele as estratégias. Olha que coisa interessante, irmãos. Capítulo 13, melhor dizendo, 2 Samuel, versículo de número 6. 2 Samuel, versículo de número 6, no versículo de número 13. Diz assim, olha: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi agora já tinha o entendimento que não era mais qualquer um que podia trazer a arca. Não era em cima de uma carroça, mas era em cima dos ombros. Davi agora havia entendido que Deus já havia determinado que somente os levitas teriam esta responsabilidade de conduzir a presença do Senhor Jesus. Sabe o que isso me ensina, querido? É que Deus também está proporcionando para nós, Deus está reposicionando pessoas no lugar certo. Deus está reposicionando pessoas, colocando pessoas no lugar certo para fazer aquilo que agrada à vontade do Senhor Jesus. Não é tempo de você ficar: eu não quero mais fazer, eu não quero, eu fui magoado, eu fui ofendido. Deus vai reposicionar sua vida em nome de Jesus. Deus vai colocar você no lugar certo para fazer, para executar a vontade dele. Davi agora chamou os levitas e colocou os levitas para carregar a presença do Senhor, a arca. Aí sim, Deus agradou dessa atitude de Davi. Mais do que isso, Davi agora entendeu que não era mais no tempo dele, mas era no tempo do Senhor. O texto diz que Davi, o povo dava 6 passos. No 7º o povo parava e ia sacrificar um novilho, ia sacrificar um boi. Olha só que coisa interessante. Parava. Irmãos, olha o que Deus fez conosco. Deus parou a agenda do mundo, irmãos. Deus parou a agenda do mundo, aqueles que diziam assim: eu não tenho tempo para o Senhor, eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho tempo para dedicar. Deus parou a agenda do mundo. Sabe por quê, queridos? Porque não adianta querermos fazer a obra do Senhor do nosso tempo, do nosso jeito, com a nossa velocidade. Quantas pessoas que estavam subindo aos púlpitos e só lia a palavra na hora da pregação. Quantos membros que estavam vindo e só lia a palavra quando o pastor abria a palavra, porque não dava tempo.
estava sempre acelerado, estava sempre caminhando conforme a sua força e conforme a sua vontade, conforme o seu tempo. Deus parou a agenda do mundo. E é interessante que Davi aqui reconheceu: olha, eu não quero chegar primeiro, eu quero caminhar com qualidade, eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus. 6 passos, todo mundo para, e nós vamos adorar ao Senhor Jesus, nós vamos sacrificar ao Senhor Jesus. 6 passos apenas, nós iremos parar e nós iremos invocar a presença de Deus e iremos agradecer a Deus pelos seus feitos. Isso traz para nós, irmãos, um ensinamento muito importante, porque a obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não pode ser feita de qualquer maneira e não pode ser feita de qualquer jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser como Ele determinou. Não adianta você querer acelerar os processos de Deus na sua vida. Não adianta, você não consegue acrescentar um côvado sequer em nada na sua existência, e muito menos ministerialmente falando. Não adianta pensar que é você que faz. Não adianta pensar que se não for você as coisas não acontecem. Não é assim, é no tempo de Deus. Deus freou a igreja, Deus freou o mundo, para o mundo entender que melhor do que caminhar muito é adorar a Deus, separar um tempo para adorar ao Senhor Jesus. Por isso que eu quero dizer para você: ter boas intenções no peito não vale. Davi teve boas intenções, a melhor intenção de trazer a arca, mas de qualquer maneira Deus não aceita. Não adianta você ter boas intenções, mas servindo a Deus de qualquer maneira, a presença de Deus não vai inundar a sua vida. Com irreverência, não vai acontecer. No lugar errado, executando coisas que não era para você fazer, também não vai acontecer. Tem um outro detalhe: aproveita a oportunidade que Deus está te dando para você mudar a realidade da sua casa, porque a igreja, ela é a extensão da sua casa, a sociedade é a extensão da sua casa. Se este mundo está ruim, a culpa é minha, a culpa é sua, porque este mundo, essa sociedade tem que ser a extensão do nosso lar. A igreja tem que ser a extensão do nosso lar. Então Deus está começando a obra no lugar certo. Amém. Deus está começando a fazer as coisas no lugar certo, que é dentro do seu lar, que é dentro da sua casa. Por isso aproveita este tempo, começa a remir o tempo, começa a investir tempo na presença do Senhor, começa agora a louvar ao Senhor, colocar hinos, colocar cânticos de adoração ao Senhor, cânticos que enalteçam ao Senhor Jesus, porque Deus vai operar na sua casa, na sua vida, e você vai entender o significado de ser igreja, e não simplesmente de ir à igreja. São oportunidades que Deus está concedendo para nós, queridos. Acordemos, fiquemos ligados naquilo que o Senhor está fazendo, e mais do que isso, eu tenho uma plena convicção e a certeza de que quando você, depois de invocar a presença de Deus, receber a presença de Deus dentro da sua casa, você vai voltar no tempo de Deus, caminhando, andando, reconhecendo que é Ele que faz, é no tempo dEle, é na hora dEle, sacrificando ao Senhor, olha, tendo uma vida de devoção a Deus, tendo uma vida de sinceridade, vivendo verdades com o Senhor Jesus. Eu tenho essa convicção. Pastor, quanto tempo será assim? Não sei. Eu só sei que o tempo que for, a sua casa será abençoada. Aqui a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Se tivesse ficado 4 meses, ele seria 4 meses abençoados. A questão não é o tempo, querido. A questão é o que você vai fazer com este tempo. Uns vão conseguir, outros não, mas o meu desejo é que você acorde e entenda que é tempo de você ganhar, é tempo de você aproveitar, é tempo de você conversar com seus filhos, conversar com sua esposa, com seu esposo, colocar as coisas em ordem. É tempo de você viver cumprimentos de promessas da parte do Senhor, porque Deus tem um testemunho novo para você contar.
Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus tem um testemunho novo para você contar. E diante disso eu encerro essa palavra, dizendo para você, olha, a presença do Senhor, ela faz toda a diferença. A presença do Senhor é algo muito importante. Só que ela não vem de qualquer maneira, ela não vem de qualquer jeito. Davi entendeu isso do pior modo possível. Mas Davi, ao entender, ele reconheceu, voltou atrás e começou a fazer a vontade do Senhor, do jeito do Senhor. E Deus honrou Davi em tudo. Davi foi honrado porque ele reconheceu o poder de Deus, quem Deus era, reconheceu a vontade soberana de Deus, e Deus prosperou a vida de Davi. O meu desejo é que você, ao ouvir essa palavra, seja impactado, que a sua casa seja impactada pela glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça você realmente reconhecer as áreas que precisam de serem mudadas. Que Deus desperte você e a sua casa para um novo tempo, para um avivamento, a começar lá dentro do seu quarto, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero ainda orar por você. Eu quero ministrar uma palavra para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Mesmo aí no conforto do seu lar. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor neste momento. Pai, eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor neste momento que o Senhor entre, ó Deus, em cada lar. Entre, ó Deus, em cada coração daqueles que estão nos ouvindo aqui nesta hora, Pai. Que o Senhor mude a realidade, ó Pai, dos teus filhos. Que o Senhor, ó Deus, venha, ó Pai, despertar a tua igreja para um novo tempo, para um tempo de comunhão com o Senhor, para um tempo de verdades, ó Deus, para um tempo, ó Deus, aonde os olhos venham estar, ó Deus, sempre colocados no Senhor, olhando o Senhor, buscando a direção do Senhor, e não a direção, ó Deus, do mundo, e não trazendo, ó Deus, as coisas de fora para dentro de nós, mas, ó Deus, influenciando lá fora, com a presença gloriosa do Senhor Jesus, que está aqui dentro de cada coração. Pai, que os lares, ó Deus, venham receber nesta manhã a presença gloriosa do Teu Espírito. Ó Deus, que o Senhor muda, ó Deus, a realidade dos Teus filhos, traz paz. Ó Deus, que o Senhor venha trazer paz a esse coração que está aflito, que está, ó Deus, desesperado. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer paz nessa hora. Ó Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, venha despertar, ó Deus, a Tua noiva, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixou, ó Deus, a palavra para nos direcionar. E a Tua palavra nos ensina como proceder. Deus, e nós queremos, ó Pai, seguir a Tua vontade, queremos, ó Deus, seguir o Teu querer. Ó Espírito Santo, nós te louvamos, ó Deus, por este tempo de oportunidades que o Senhor tem concedido, ó Pai, para a igreja do Senhor, este novo tempo. Somos gratos, ó Deus, ao Senhor, porque em meio, ó Deus, ao caos, o Senhor sempre tem um lugar de refrigério para aqueles, ó Pai, que são seus. O Senhor sempre, como um bom pastor, sempre tem, ó Deus, o alimento certo para as ovelhas. Essas ovelhas, ó Deus, que conhecem a voz do seu pastor. Essas ovelhas, ó Deus, que não se dispersam, mas que sabem, ó Deus, ser conduzidos, ó Pai, por este bom pastor. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu sermos ovelhas do Senhor Jesus. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque assim como o Senhor nos diz na Tua palavra, no Evangelho de João, que, ó Deus, o Senhor é o bom pastor, que o Senhor iria entrar, iria sair, e nós como ovelhas, ó Pai, não teríamos problema algum, porque nós seríamos guiados, ó Deus, pela voz do bom pastor. Ó Espírito Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus, o Senhor continua no trono, o Senhor não perdeu, jamais irá perder, ó Deus, o controle deste mundo. O Senhor é aquele, ó Deus, que parou a agenda do mundo, para que estas pessoas agora tenham a oportunidade
de voltar-se para o Senhor em louvor, em adoração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os lares, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Nós estaremos aqui 7h30 também louvando ao Senhor, ministrando uma palavra ao seu coração. Também quarta-feira e sexta-feira, no mesmo horário, 19h30, estaremos aqui trazendo uma palavra para edificar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, que as manifestações do Espírito Santo de Deus reinem em cada coração, espalhado, ó Deus, por todo este mundo, agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.